pode usar quantos repertórios você quiser. Só um vai ser contabilizado, né? Eu sugiro usar 2, porque se um tiver errado, você tem o outro para tentar te salvar. Combinado? Então, nós vamos chegar lá. Isso aí que vocês perguntaram é o produtivo, tá? Então, olha só. A legitimidade do seu repertório vem com as áreas do conhecimento provando, a Constituição Federal provando, os direitos humanos provando, ou alguma fonte provando. O que é uma fonte, né? É um meio de comunicação, de divulgação nacional. Então, você pode citar o G1, você pode citar o jornal Folha de São Paulo, a revista Isto É, a revista Veja, a revista Carta Capital, né? Você pode citar o Estadão, você pode citar o Estado de Minas. Então, é um veículo de comunicação de abrangência nacional, tá? Esses veículos de comunicação, eles também vão entrar para poder legitimar o seu repertório. Combinado? Tá. Produtivo. O que é um repertório produtivo? Um repertório produtivo é um repertório que você cita o repertório e você explica esse repertório. Isso é muito importante. Quem fez essas perguntas, assim, fez perguntas importantíssimas, tá? Por exemplo, aqui, ó, há repertórios que são autoexplicativos. Há repertórios que não são autoexplicativos, né? Então, por exemplo, se você coloca assim, que o John Locke fala que a mente da criança é como uma tábula rasa. É como uma tábula rasa, tá? Gente, esse repertório você tem que explicar. Por quê? O corretor não é obrigado a entender o que o John Locke quis dizer com tábula rasa. Ok? O que você tem que pensar? O seu texto, ele tem que ser independente. Ele tem que ser autossuficiente, tá? O que é um texto independente? Um texto independente é o corretor vai ler o seu texto, vai entender a sua redação, sem precisar ler os textos motivadores e sem precisar recorrer ao Google para entender alguma coisa. Isso que é um texto independente, isso que é um texto autossuficiente. Então, você usou lá na sua redação, né? Que a mente da criança é como uma tábula rasa, você vai explicar o que significa isso. A mente da criança é uma tábula rasa. Depois que você explicar essa ideia da autoridade, que você explicar essa ideia do autor, você vai explicar como essa ideia de que a mente da criança é uma tábula rasa com o seu texto. Ou seja, o seu repertório tem uma relação com o que você está desenvolvendo no seu texto naquele momento. Gente, o corretor não é obrigado a adivinhar. O que você quer falar? Com a mente da criança é uma tábula rasa com o seu texto, vamos supor que seja a importância da leitura, que a criança tem que ler. O corretor fala assim, tá, mas me explica o que é tudo. Então eu vou falar, tá, a mente da criança é uma tábula rasa. O que é isso? A mente da criança é como uma folha em branco e à medida que ela vai passando pelas experiências da vida, ela vai assimilando essas experiências, ela vai arquivando essas experiências, ela vai entendendo essas experiências. Beleza, expliquei o que a mente da criança é como uma tábula rasa. Eu estou defendendo no meu texto a importância da leitura na infância. Aí eu vou perguntar assim para o leitor, para o menino, tá, beleza, o que tem a ver? A criança vai guardando as experiências que ela vive com a importância da leitura. Aí você vai colocar, né? Olha, essa ideia se relaciona com a importância de as crianças vivenciarem os seus pais lendo. As crianças precisam ver que os seus pais estão lendo. Para quê? Para que elas, com essas experiências vivenciadas, elas assimilem que elas também precisam ler. Elas assimilem como é importante elas lerem como os próprios pais estão fazendo.
Deu para entender? Então, você vai citar o repertório, você vai explicar o que o repertório significa e você vai explicar como o sentido do repertório tem relação com as informações do seu texto, tá? O repertório precisa estabelecer diálogo com o que você está falando naquele momento no seu texto, né? Então, por exemplo, vamos supor que o tema é sobre obesidade infantil, tá? Então, vamos supor que o tema é sobre obesidade infantil. Aí, lá no desenvolvimento 1, você coloca as causas da obesidade infantil. E no desenvolvimento 2, você coloca as consequências da obesidade infantil. Aí, lá no desenvolvimento 1, você está falando que a criança não come direito, consome muito açúcar, consome muita gordura, que não tem atividade física, só fica em casa, vendo televisão, mexendo no computador. Tá vendo? Você está falando de duas causas. Má alimentação e sedentarismo. Está falando de duas causas, tá? Aí, nesse desenvolvimento 1, que é um parágrafo de causas, você vai lá e coloca uma frase do Drauzio Varela, né? Aí você vem e coloca assim: segundo o médico brasileiro Drauzio Varela, a obesidade infantil é preocupante porque ela pode causar nas crianças diabetes e problemas cardíacos. Quando você cita que o Drauzio Varela falou que a diabetes pode causar... Quando você coloca que a obesidade pode causar diabetes e problemas cardíacos, isso são consequências da obesidade infantil. E aquele seu parágrafo é um parágrafo de causas da obesidade infantil. Então, esse repertório, ele não está produtivo. Esse repertório, ele não está no lugar certo. Você colocou um repertório de consequências em um parágrafo de causas. O que você tem que fazer? Você tem que pegar esse repertório e deslocar esse repertório para o desenvolvimento 2, que é um parágrafo de consequências. Isso que faz o repertório ser produtivo. Então, simplificando, ele é produtivo porque você explicou o que ele significa. Ele é produtivo porque você explicou a relação da informação do repertório com a informação daquele momento no seu texto, tá? Naquela situação específica do texto. Por isso que ele é produtivo, tá? Então, é aquilo que eu falei. Você pode colocar quantos você quiser. Você só precisa de um produtivo. Há alunos que adoram colocar repertório sociocultural na introdução. Pode colocar. Lindo, 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 maravilhoso. Mas ele só vai ser produtivo se você relacionar o repertório com o tema. Se você não relacionar o repertório da introdução com o tema da redação, ele não é produtivo, tá? Então, a gente só precisa tomar cuidado em relação a isso, com o repertório produtivo na introdução, tá? A Maria Eduarda vai falar de como finalizar a redação. Maria Eduarda, eu vou falar disso quando eu falar da competência 5, tá bom? Tá? Viviane, estou certo que o artigo 6º da Constituição abriga uma grande dimensão de temas. Sim, é isso mesmo. É o artigo 6º e o artigo 5º, né? Esses dois artigos são maravilhosos para nos ajudarem em relação a repertório, né?